vocês. Aulinha de português agora aqui na plataforma. E hoje também é uma aulinha especial porque a vovó contou pra vocês os segredos do ratinho. E adivinha só, hoje ela vai contar os segredos da serpente, da letrinha S, pessoal. Olha lá. Vocês sabem que a letrinha S faz o barulhinho da serpente, né? E aí, a vovó contou para as crianças que a serpente também é levada como ratinho e gosta de pular carniça com os amiguinhos também. Antes ele ficava na frente dos amiguinhos, fazendo sacessi sossu, e agora ele pulou para trás dos amiguinhos, fazendo as, es, is, os, us. Esses pedacinhos formam várias palavrinhas, pessoal. E olha lá, como escova, não é? Várias coisas nós escrevemos com esses pedacinhos. As, es, is, os, us. Que é quando o ajudante da serpente está atrás do amiguinho. Outro segredo do ajudante da serpente é que quando ele está no meio de amiguinhos, lembra que o ratinho no meio de amiguinhos mudava de som e fazia rarariroru? A serpente também muda de som, ela fica com medo e começa a reclamar, ela imita até o barulhinho da zebra. Então quando vocês virem uma serpente no meio de amiguinhos, você sabe que ela vai imitar o som da zebra, fazer zazezizozu. Acredita? Olha aqui, como na palavra casa, mesa, ela fica no meio de amiguinhos. Então, ela imita o som da zebrinha. Asa são palavrinhas que a gente escreve com o ajudante da serpente, mas porque ele está no meio de amiguinhos sozinho, ele faz esse som da zebrinha. Ah, tia Vanessa, mas por que ele não faz sacessi sossu no meio dos amiguinhos? Ah, porque para ele ganhar força, assim como o ratinho, ele precisa fazer o quê? Chamar outra serpente. Vocês lembram que o ratinho, no meio das palavrinhas, para ele ganhar força e fazer um som forte, ele precisava chamar outro ratinho? A serpente também, no meio da palavrinha, entre os amiguinhos, ela faz o som da zebrinha. Mas se ela chama outra serpente e fica SS, ela faz o som forte da serpente, como na palavra massa, missa, tosse. Vi os dois S's, duas serpentes juntinhas no meio da palavra, eu sei que esse som é bem forte de serpente. E é esse o segredo que nós vamos estudar hoje, pessoal. O segredo da serpente quando abraça a outra serpente no meio das palavrinhas, aquele som forte. Então abre a sua apostila que hoje a gente vai fazer muita atividade, hoje tem muita folhinha, mas são folhinhas fáceis, de exercícios muito fáceis, então se esforça aí e vamos conseguir concluir as atividades com SS na página 27 da nossa apostila, pessoal. Então, observe as ilustrações e complete com SS. Eu sei que SS deixa a palavrinha ali, um pedacinho muito forte. E assim como no caso do ratinho, que quando a gente separa, né, as sílabas, o ratinho não pode ficar junto. A serpente também não pode ficar junta quando a gente separa as sílabas e nós não utilizamos duas serpentes no início de nenhuma palavra. Nunca, nunquinha. Assim como dois ratinhos, a gente também não utiliza no início de palavras nunca, nunquinha, né? Então, duas serpentes SS só no meio das palavras quando eu quero usar, ele fazer aquele som serpente com muita força. Tá bom? E aí na nossa apostila, observe as ilustrações e complete as palavras com SS. Então, a frutinha que tem aí um pêssego, vocês vão completar tudo com SS, Vão colocar SS em tudo, no pêssego, na bússola, no compasso, no girassol, no osso e na vassoura. Todas são palavras que precisam de dois S's para poder ficar com esse som forte aí de serpente no meio da palavrinha, tá? Virando a página na página 28, a gente vai completar com S ou SS. E é o que a tia Vanessa falou que você precisa ficar atento, É que no começo de palavra
palavrinha não utilizamos SS, apenas um S. No meio da palavrinha, a gente precisa falar o som da serpente com força? 2 S, 2 serpentes, tá bom? Então, na palavra sapo, um S só no começo da palavra. Vassoura, 2 S para fazer S no meio da palavra. Sapato, um S só no começo da palavra. Tosse, 2 S no meio da palavra. Pássaro, 2 S no meio da palavra. E osso, também 2 S porque está no meio da palavrinha. Lembrando que você pode dar pause nesse vídeo, voltar quando você quiser. Tia Vanessa vai falar de uma vez porque esse vídeo vai ficar longo, tem bastante atividade hoje, tá? Então você pode dar pause, qualquer coisa também você pode me chamar. Tô online aqui na plataforma ajudando os amigos, tá? E posso ajudar você também se você precisar de qualquer coisa e quiser conversar, tá bom? Continuando aí, numere as figuras de acordo com as frases. Então a gente tem que ler a frase. Frase número 1. O pássaro voa. Então procura a figura do pássaro voando e escreve o número 1. Número 2. A vassoura é nova. Procura a figura da vassoura e escreve o número 2. Número 3. Cassiano tosse. Procura aí o Cassiano tossindo e escreve 3. Vanessa comeu o pêssego. Procura a Vanessa comendo pêssego e escreve o número 4. Então, pessoal, pausa aqui o vídeo, lê de novo as frasezinhas e numera a sua atividade, tá bom? Porque aí depois vamos para a página 29, que é muito tranquila, pessoal, para escrever o nome dos desenhos seguindo a numeração. Então, cada desenho está com um númerozinho. E nós vamos escrever o nome dos desenhos seguindo os números. Olha lá, a linha do número 1. Então, na linha do número 1, vou escrever a figura número 1. Osso. Eu sei que para fazer o som de serpente no meio da palavra, eu preciso chamar 2 serpentes. Osso. Agora, figura número 2. Uma bússola. Olha como é que eu escrevo bússola. Tem um tempinho. Sola. Também preciso de 2 S, ó. Porque senão vai ficar bússola, né? O S sozinho ali no meio da palavrinha, ele não imita o som da zebrinha. Então não posso deixar, não posso esquecer de chamar outra serpente, né? De botar 2 S. Palavrinha número 3, tosse. Número 3, tosse. Número 4, qual é a figura? Um pássaro. Olha lá. Pássaro. Olha lá como é que escreve a palavrinha pássaro. Lembra aqui do ratinho no meio de amiguinhos, fazendo rarariroru. Muito bom. Palavrinha número 5 é pêssego. Olha aqui, número 5. Pêssego. Pêssego. E palavrinha número 6. Vassoura. Vamos falando devagarinho, ó. Vassoura. Vassoura. E aí estão as palavrinhas do seu exercício. No exercício de baixo, separe as sílabas, conte-as e reescreva as palavras seguindo o modelo. Então, ele já deixou um modelo aí pronto para você ver como é que faz, ó. A palavrinha foi osso. Osso. E ele separou as sílabas. Lembrando que quando a gente separa as sílabas, se tem 2 ratinhos juntos ou 2 serpentes juntas, eles nunca podem ficar juntos numa sílaba. A gente tem que colocar um para cada lado, para eles não brigarem, tá? Então, na palavra osso, ele fez isso. Osso. Para as serpentes não ficarem juntas. Ele não pode fazer assim. Ele não pode fazer assim. Por quê, pessoal? As serpentes não podem ficar juntas
num pedacinho, tá bom? Então, depois tem a palavra amassado. Vamos separar. Amassado. 4 pedacinhos, olha lá, ó. Amassado. Vou escrever quantos pedacinhos tem. 1, 2, 3, 4. E vou reescrever a palavra. Amassado. É exatamente isso que é para fazer no exercício. A palavrinha missa, você vai separar missa. Depois vai separar pêssego. Depois vai separar passado. Tá bom? Separa, conta e reescreve a palavrinha pra gente virar de página e ir pra página 30. Tá pedindo pra nós formarmos frases com os desenhos. E aí você sabe, se você quiser formar qualquer frase, você pode, tá? Faz do seu jeitinho se você quiser. Se quiser pedir ajuda pro responsável, pede pra ele escrever num papel, você copia. Mas o ideal é você tentar escrever uma frase sozinho, porque você consegue. Usando a palavrinha osso e depois outra frase usando a palavrinha pêssego. Então, ó, vou escrever aqui. Lembrando que frase, início sempre com letra maiúscula, né? O osso é do cão. E com pêssego, comi o pêssego. Palavrinhas fáceis, frases tranquilas que vocês podem escrever. Não pode esquecer da letrinha maiúscula e do pontinho final, tá bom? Embaixo separe os pedacinhos, já sabe, né? Não posso deixar SS junto nas sílabas. Então aí no pedacinho da palavra missa vai ficar missa. Cada pedacinho em um quadradinho. Pessoa. Palavrinha pessoa. Depois, sossego. Olha aí. E aí você vai, já sabe aí, pessoal, aí já tem os quadradinhos certinhos para você separar as suas sílabas. Também de tosse, avesso e massa, tá? Dá pausa aqui para você concluir a atividade e depois virar para a página 31, onde você vai observar as figuras e escrever os nomes nos lugares certos, porque aí no quadro já tem os nomes. Então você só precisa ler e escrever no lugar certo, ó. A primeira palavra é osso. Procura a figura do osso e escreve a palavra osso. Vai para a próxima palavra, pêssego. Procura o pêssego e escreve pêssego. Pássaro, 17 e vassoura. A mesma coisa, procura a figura e escreve o nome dela, tá bom? Na página 32, ó, só faltam 2 páginas pra gente terminar. São exercícios de escrever pouca coisa. Então dá pra fazer esse tanto de página, tá bom? Porque escrever mesmo vocês estão escrevendo pouquinho, tá? Hoje não tem ditado, são só as atividades de apostila. Complete as frases com as palavras dos quadrinhos. Então, olha aí, tem 2 palavrinhas. A gente tem que encaixar no lugar certo para a frase fazer o quê? Sentido. As frases precisam fazer sentido. Tudo que a gente escreve tem que ter algum sentido, né? Então, olha aí. Tosse e fosse. Vamos observar? Se eu tosse, você estudaria mais? Ou se eu fosse, você estudaria mais? Qual palavrinha se encaixa melhor? Tosse ou fosse? Fosse. Então, na primeira frase, você vai escrever fosse. Se eu fosse, você estudaria mais. E na próxima frase, se a tosse não passar, tome xarope. Ou se a fosse não passar, tome xarope. Tosse ou fosse? Palavrinha tosse, né? Se a tosse não passar, tome xarope. Embaixo tem missa e massa. Vovó e vovô vão à missa aos sábados ou vovó e vovô vão à massa aos sábados? A massa não, né, pessoal? Eles vão à missa, que é o nome do lugar onde as pessoas vão, da celebração na igreja, né, de algumas pessoas.
E na frase de baixo, a missa do bolo ficou fofa ou a massa do bolo ficou fofa? A massa. E olha como eu escrevo massa, pessoal. 2 S's, assim como em missa, tosse e fosse. Para fazer esse som de S no meio das palavras com força, são 2 serpentes, tá? Não pode esquecer, hein? Complete com as palavras do quadro, dando sentido às frases. Vamos continuar completando, tá? Só que agora eu tenho um montão de frase. Olha lá, na frase da letra A. O cão roeu o... E aí vou procurar uma palavrinha ali de cima. O cão roeu o missa, o osso, o passeio ou o pêssego? O cão roeu o osso. Vamos escrever a palavrinha osso. Na letrinha B, a vovó foi a missa, a passeio, a osso, a pêssego, a missa. Olha lá, a passeio não combina, né? Seria ao passeio. Então, não faria sentido aí. Letra C, Romero comeu o... Romero comeu o que, pessoal? O missa, o osso, o passeio ou o pêssego? O pêssego. Olha como é que escreve a palavra pêssego, utilizando 2 S's para fazer pêssego. E por último, exercício da letra D. Rômulo foi ao missa de carro, ao passeio, ao osso de carro, ao passeio de carro ou ao pêssego de carro? Ao passeio de carro. Passeio. Também escrevemos utilizando 2 S's para ter essa força aí no meio da palavrinha no S, tá bom? Última página de exercício de hoje, pessoal, é essa que tem esse desenho de uma pipa, várias palavrinhas aí. Leia as palavras e copie-as no quadro abaixo. Separe as sílabas e torne a juntá-las. Então, olha aí, pessoal, tem um monte de palavra. A palavra osso é a primeira que tem aí perto da pipa. Ele foi lá embaixo, escreveu osso, separou as sílabas de osso e copiou de novo a palavra osso. Ele está treinando palavrinhas com 2 S's. Lembrando que para separar as sílabas, ó, cada S precisa ficar em um pedacinho. Cada S tem que ficar em uma sílaba. Juntos, eles brigam, tá? Não dá certo não. Então, separando aí, como na palavrinha osso, ó, um S em cada sílaba. Aí você vai pegar a próxima palavra. Assobio. Escreve aqui. Assobio. Separa assobio e escreve novamente a palavra assobio. Depois passa, passeio, péssimo e assado. São as palavras que você vai copiar, separar as sílabas corretamente, separando os 2 S's, um em cada sílaba, e copiar novamente a palavrinha, tá bom? Tendo qualquer dúvida, você pode me chamar que eu estou online aqui na plataforma. Querendo colorir sua apostila, dar um capricho, fica à vontade, me manda uma foto, faz tudo com uma letra bem linda, tá? Temos a manhã toda para fazer essas atividades, então você pode fazer com bastante calma. Assiste o vídeo da Tia Vanessa com bastante calma, vai dando pause e volta quantas vezes você quiser e me chama que eu estou online aqui na plataforma para te ajudar caso você precise, tá bem? Um beijinho.